Boa tarde, meu nome é Vitor. Hoje a gente vai ter uma aula sobre a leitura de chares e tiras. Essa aula é uma aula preparada visando a leitura tanto nos vestibulares quanto de materiais didáticos e a leitura cotidiana que o aluno pode ter desses textos que são encontrados em jornais, revistas e de grande circulação na atualidade. As chares e as tiras elas têm uma característica que é muito semelhante, porque elas são feitas a partir de uma junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Essa relação entre verbal e não verbal tem sido muito explorada e é preciso que o aluno saiba, tem alguns percursos até ele chegar tanto na leitura quanto na interpretação do texto. Vou fazer uma breve diferenciação entre o que é charge e tira. As charges elas são assim definidas porque elas circulam num determinado lugar e as tiras são assim definidas porque circulam num determinado lugar. As charges têm a sua circulação no caderno de opinião dos jornais e isso faz com que elas tenham um propósito, um objetivo opinativo. Como elas circulam nessa região dos jornais, em geral nos primeiros cadernos, elas trabalham assuntos muito importantes e de grande destaque, assuntos que em geral têm um grande interesse coletivo. Então, além de um propósito opinativo, muitas vezes a gente encontra charges que têm uma característica crítica. Quanto à linguagem delas, a gente pode dizer que as charges trabalham tanto com subentendidos quanto com ironias, que não deixa de ser um tipo de subentendido. Essas são as características iniciais das charges. As tiras, por sua vez, elas têm a sua circulação na seção dedicada ao entretenimento dos jornais. O propósito dessas tiras é simplesmente narrar uma história para os leitores. Propósito narrativo. E muitas vezes elas podem ser encontradas também com uma dimensão crítica. Na sua linguagem, as tiras trabalham com uma linguagem que a gente pode chamar de linguagem narrativa, já que elas trazem os elementos narrativos. Elas têm um narrador, elas têm personagens, tem a passagem de tempo, tem o espaço da tira e tem o enredo da tira. Além disso, é muito importante que o aluno saiba que todas as tiras elas são construídas com base no discurso humorístico. E o humor funciona por meio de piadas. Quando a gente pensa linguisticamente nas piadas, é sempre importante que a gente busque o elemento linguístico que constrói o humor. Esse elemento linguístico é conhecido como gatilho linguístico, popularmente como o elemento que leva à quebra da expectativa. Ao encontrar esse elemento, então, o aluno consegue explicar como o humor é produzido e consegue fazer a interpretação da tira. Já as charges elas se dedicam menos ao aspecto verbal do texto, como as tirinhas. As charges são construídas com base no elemento não verbal. Essas são as características iniciais que um aluno precisa saber para fazer a diferença entre charges e tiras. É muito importante que a gente também lembre que na nossa sociedade, no nosso tempo, nós somos leitores tanto de textos escritos quanto de textos de dimensão visual. Essa mescla de leituras a gente chama de uma leitura de tipo híbrida. E muitas vezes a gente encontra charges e tiras que se mesclam também, fazendo uma espécie de texto híbrido. Com essas características, eu acredito que a gente pode iniciar e aprofundar a nossa leitura num momento posterior. Por hoje é só, gente.